Olá pessoal, vocês estão na República dos Santos e aqui vai mais um extracampo, né? Essa semana um amigo meu que não é santista me perguntou alguns motivos que me levaram a ser santista ou por que eu sou santista. É lógico que isso é uma pergunta dificílima de explicar, né? Porque amor não se explica, paixão não se explica, paixão a gente sente, né? Mas a gente tenta, inclusive eu pessoalmente até faço muitas vezes uma análise de que o que leva alguém a torcer para um time de futebol, né? Alguns estudos dizem que você tem uma tendência natural a torcer para o time que é da sua cidade, outros estudos que você segue os seus pais, geralmente o seu pai, né, que acompanha mais futebol. Hoje as mulheres já acompanham também futebol tanto quanto os homens, mas a influência talvez seja mais paterna, para o homem, talvez para a mulher mais materna, enfim, isso aí eu não entendo muito bem. Outros dizem que a gente torce para o time exatamente oposto, o antagônico ao do nosso pai, que é uma forma inconsciente de chamar a atenção do nosso pai, né? Dizem, às vezes tem irmãos que torcem 4, 5 para o time do pai e um irmão não torce. Geralmente é o que não recebe muito a atenção do pai, então uma forma inconsciente dele chamar a atenção do pai é torcer para o time rival do pai, porque ele torcendo assim, o pai chama a atenção dele, o pai dá atenção para ele, e na cabeça dele isso funciona muito bem e ele acaba torcendo para o time antagônico do pai, sendo até a raiva do pai, né? Mas voltando ao nosso querido Santos Futebol Clube, né? As pessoas me perguntam por que eu sou Santos. Eu teria uma centena de motivos para dizer por que eu sou Santos. Eu acho que eu nasci Santos, é uma coisa muito difícil. Mas o primeiro motivo, sem dúvida, é o fato de eu ter nascido na cidade de Santos. O que nascido e morado, eu nasci num hospital que fica a 2 quadras da Vila Belmiro. Mas isso talvez não seja muito significativo, até porque existem muitos torcedores do Santos no Brasil inteiro, até no mundo, né? Eu acho que todo mundo deveria torcer para o time da sua cidade. Claro, se você é de uma cidade do interior que não tem um time grande, você vai ter simpatia para o time da sua cidade e, obviamente, vai escolher um time maior para participar como torcedor das finais do campeonato. Então, isso é muito natural. Mas, na minha visão, essa seria uma boa escolha se você não tiver na sua cidade um time grande. Se você tiver na cidade um time grande, você tem que torcer para o time da sua cidade. E isso é mais do que normal. Fato é que existem muito mais torcedores do Atlético e do Cruzeiro em Minas, ou do Grêmio ou do Inter em Porto Alegre, e vai por aí afora. Enfim, esse seria um dos motivos, eu ter nascido em Santos. Um outro motivo, talvez muito importante, que me cativou, foi o fato de toda a minha família, praticamente toda a minha família é santista. Pouquíssimos, a minha família é enorme, eu tenho 10 tios por parte de 9 tios por parte de mãe, 10 tios por parte de pai, enfim, é uma família muito grande. Mas 97% é tudo santista, um ou outro que descambou, mas é muito pouco e das novas gerações aí. Mas a grande maioria é santista. Obviamente que isso acabou por me influenciar, né? Um dos fatos que também me levou a ser santista é uma característica que eu desde moleque percebi muito no time do Santos, né? O time do Santos é um time que tem por característica, e depois foi chamado de DNA santista, essa característica ofensiva, né? É inegável que o Santos é um time que sempre teve essa tendência de jogar fazendo gols, de jogar para o ataque. Às vezes não teve grandes posturas defensivas, mas no ataque compensava isso com muitos gols, né? Então esse DNA ofensivo é uma característica do time do Santos que me encanta. Porque, na verdade, claro que a gente admira a raça, a determinação, a garra, mas quando a gente compra um ingresso para ver futebol, né, a gente vai pagar para ver os caras fazerem o que tu não consegue fazer. Dar carrinho, chutão, solar, isso aí qualquer moleque sabe desde que saiu da barriga da mãe. Agora, habilidade, drible, ofensividade, objetividade, verticalidade, ir em direção ao gol, procurar
o futebol arte, né? Ter como princípio o futebol artístico, ousado, alegre, como dizia o Neymar, né? Isso é uma coisa que encanta as pessoas, e isso é uma característica do futebol do Santos, né? A gente não pode negar que todo técnico que vem aqui tenta colocar alguma coisa que é antagônica a isso, um time mais defensivo, tende a não fazer sucesso. A torcida já não é muito paciente, mas com isso fica menos paciente ainda. Então isso é um tipo de coisa que jogar como time pequeno é uma coisa que não tem muito, não é muito cabível aqui na Vila Belmiro e no time do Santos. Isso é uma das coisas que me encanta. Fato é que outro motivo que leva a essa característica de ser um time que ataque me chamar também a atenção é o time que tem mais gols na história do futebol mundial. Tem mais de 12 mil gols, né? É uma marca realmente muito grande, né? Fora isso, a gente não pode negar que, de qualquer maneira, um pouco mais ou um pouco menos, o time dos anos 60 influenciou toda uma geração, e essa é a minha, mas deixou uma história indelével, né? O Pelé é um nome que até hoje marca. As pessoas, às vezes, dos outros times falam do Pelé como se ele tivesse 5 pernas, 15 braços ou 10 cabeças. O Pelé era um ser humano, só que ele era um cara fora do normal. Entendeu? As pessoas, quando a gente tenta falar com vocês, mas não dá pra dizer, mas vocês tinham Pelé, mas por quê? O Pelé estava fora do regulamento, tinha alguma coisa que não podia, que ele fazia que era legal? Não, ele era simplesmente um jogador excepcional, e é por isso que é admirado por todos os santistas e pela grande maioria dos torcedores dos outros clubes também, até porque não só pelo Santos, mas pelo Brasil ele fez muita coisa. Então essas seriam as principais características que me levam a ser santista. Outra característica interessante, que talvez pouca gente perceba, é que a partir do momento que o futebol se tornou profissional, o poder financeiro sempre influenciou muito nos resultados, seja montando melhores times, seja comprando situações, seja comprando juízes. O dinheiro, quando o futebol começou a se profissionalizar, mais ou menos em 35, por aí, o dinheiro pesou muito. Não é à toa que os maiores times do Brasil, 10, 12, 15 maiores times do Brasil, estão localizados nas capitais, porque é onde tem mais dinheiro. Uma das raríssimas exceções no mundo de ser um time grande que não é de capital é o Santos. Tem alguns outros, por exemplo, o Barcelona. O Barcelona não é da capital da Espanha, mas o Barcelona é da capital da Catalunha, não deixa de ser uma capital. Talvez o Liverpool, Manchester, mas 98% dos grandes times do mundo são de capitais, porque o dinheiro influencia. E isso é um outro fato muito curioso, porque Santos é uma cidade que tem 20 vezes menos habitantes do que a cidade de São Paulo. Por consequência, provavelmente é 20 vezes menos forte economicamente, eu não vou dizer nem fraca, porque Santos não é uma cidade pobre, mas menos fraca economicamente do que a capital paulista. E, no entanto, mesmo sendo um time de uma cidade pequena do litoral, consegue fazer frente aos grandes, joga de igual para igual. Os jogos entre Santos, São Paulo, Santos, Palmeiras, Santos e Corinthians são considerados clássicos, e o número de títulos está aí que não deixa a negar. Enfim, essas são as grandes características que me levam a ser torcedor do Santos. Eu não sei qual é a característica que levou, o que aconteceu na sua vida que levou você a ser torcedor do Santos, e portanto está aqui no canal República do Santos. Mas deixa a sua opinião aqui embaixo, fale também sobre isso. Por que você se tornou santista? Qual é o motivo, quais são os motivos que te levaram a se tornar santista? Eu gostaria muito de saber sobre isso, até porque eu tenho muita curiosidade de saber cientificamente o que leva alguém para torcer por algum time. Até hoje eu não consegui entender muito bem. Explicar o amor e a paixão é quase que impossível, né? Mas deixe a sua opinião. Aqui você está na República do Santos, onde você não perde nunca. Quero ler, comenta, debate com educação, com gentileza, porque é uma característica da nossa torcida. Grande abraço do Ricardo Pérez.